Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, bueníssimas tardes a todos, a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou o professor List Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. E aí aqui eu registro o pessoal de Cajueiro da Praia, pessoal de Fartura, pessoal de Flores, pessoal de Jerumenha, Ribeiro Gonçalves, pessoal de Uruçuí. E deixa eu dar uma olhadinha no chat, Jorge, que o IPTV cobriu. Isso, pessoal do povoado Pinas, em Ribeiro Gonçalves, né? E o pessoal que assiste aula pelo IPTV, que eu não cumprimentei ainda hoje, muito boas tardes. A gente iniciou na primeira aula. Na primeira aula nós vimos os dias da semana, fizemos exercício, e aí a gente começou a trabalhar os pronomes de objeto direto, conhecer os pronomes de objeto direto, e começamos a usá-los para evitar repetição. Não foi isso que a gente aprendeu? De usar um pronome de objeto direto para evitar repetição, né? Vimos isso dentro de um texto, aplicado dentro de um texto, né? A gente faz a gramática aqui para aprender, para conviver com a língua, para aprender palavras novas, para ir adquirindo leitura, vocabulário. Mas, por exemplo, numa prova como é o Enem, quem escolhe espanhol não tem questão gramatical, é interpretação. Mas essa gramática, o uso do pronome, ele aparece lá no texto. Então, se eu conheço o pronome, quando eu pego um texto para ler, aquilo não me é estranho. Eu leio o texto e entendo, sei que é um pronome, vai estar se referindo a algo já mencionado, está ali para evitar substituição, né? Como foi o caso ali do texto da casa, né? Que a gente viu a substituição de la casa, la casa, la casa pelo pronome lá. Bom, e nós, antes de sair para o intervalo de uma aula para outra dos reclames do canal, nós vimos, nós paramos aqui nessa questão, onde a gente respondeu aqui, respondi a letra A, né? Diz assim: ¿has puesto los zapatos en el armario? No, yo no los he puesto. Los o quê? Los sapatos. Eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você encontre o pronome para substituir o objeto direto da letra B, da letra C, da letra D e da letra E. B, C, D, E, tá? Então, o que eu fiz na letra A, você vai repetir. Óbvio, com pronomes diferentes, né? O pronome tem que concordar ali, tem que ver qual é o complemento do verbo para saber qual pronome vai usar. O Jorge vai deixar em tela cheia e vai marcar para vocês 2 minutos. Jorge.
Ok. Letra B. Preparas la merienda. O verbo é o verbo preparar. Preparas. Preparas o quê? La merienda. Feminino singular. Vai ficar si, la preparo. Repare que a gente está usando o pronome antes do verbo. Si la preparo. C. Viste, do verbo ver. Viste, tu viste la entrevista em la tele. O complemento do verbo é la entrevista. Aí a pessoa responde, ó, dizendo si yo la vi. La o quê? La entrevista. D. Limpiaste las maletas antes del viaje. O verbo é o verbo limpiar, que quer dizer limpar, limpaste, né? Limpiaste. Las maletas. Sim, yo las limpié. Llevaste a los niños al club. Qual é o complemento desse verbo? Llevaste. Llevaste o quê? Los niños. Aí, ó. No, yo los llevé a la playa. Eu vou aqui só enfatizar pronome, complemento. Pronome, complemento, né? Pronome e o complemento que ele está substituindo. Las maletas, las limpié. Los niños, los llevé. Tá? Só para que fique... Enfim, para enfatizar, né? O que é que a gente substituiu? O complemento do verbo. Eu imagino que vocês estão fazendo assim também aí onde vocês estão, porque assim o fizeram ou imaginaram, né? Muito bem. Aqui vem uma questão um pouco mais difícil. Você está vendo que eu vou aumentando a emoção, né? Que é um pouquinho mais difícil. Mas, no entanto, tá? Você vai substituir o que está sublinhado por pronome. Olha aqui o enunciado. Reescribe a frase sustituyendo lo subrayado por lo, los, la e las. Lo subrayado, o sublinhado, o que está sublinhado. Por lo, pronome de complemento direto. Los, o plural dele. La e o plural las. Tá? Como é que seria? Veja a letra A. Por favor, no dejes la lâmpada encendida. Lembre que você está substituindo o complemento do verbo. Então, esse pronome ele vai ser posicionado de acordo com o verbo. A gente está aqui, até então, usando o pronome antes do verbo. Entre as alternativas, tem uma, que é aqui a letra E, que não precisa fazer agora. Deixa que quando eu for corrigir, eu explico. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver lá pela última aula sobre esse assunto. Mas olha como é fácil. Por favor, no dejes o quê? La lâmpada, a lâmpada acesa. La lâmpada é feminino, singular. O pronome que eu vou usar aqui seria la. Então, eu só faço pegar esse pronome e trazer para trás do verbo. É isso que eu quero. Então, ó, por favor, no la dejes. Né? Encendida. Coloquei uma reticências, mas encendida. Por favor, no la dejes encendida. Por favor, no la dejes encendida. Se eu perguntasse para você, esse lá que está de vermelho, esse lá, se refere a quê? La lâmpada. Está substituindo la lâmpada. Por favor, no la dejes encendida. Lá o quê, menino? Lâmpada. É isso que eu quero que você faça, letra B, C, D, letra F, letra G. A letra E, deixa que eu faço com vocês, tá? Que eu tenho que falar só um detalhezinho
Eu faço isso quando for corrigir, tá bom? Como é maior, tem que escrever, eu vou dar mais tempo. Aí o Jorge vai marcar para a gente 3 minutos para essa questão. Ô, Jorge. Ok, bora lá. Dá para fazer alguma coisinha, não dá? Letra B. Conhecemos é o verbo. Nós outros conhecemos, conhecemos, né? Al proprietário desta empresa. O proprietário dessa empresa. Masculino, singular. Pronome é o quê? Lo. Aí você traz para antes do verbo. Lo conhecemos. É bem simples. Não veio por aqui a tua família. O verbo é o verbo ver. Não vê o quê? Tu família. Feminino singular. Lá. Traz o pronome para antes do verbo. Não lá veio por aqui. Não lá veio por aqui. D. La policía detuvo a todos los aficionados. Los aficionados, os fanáticos, né? Masculino plural, pronome los. La policía los detuvo.
Detuvo de deter, deteve, estão detidos, né? La policía los detuvo. A letra E, eu disse que não precisava responder agora de imediato, porque é algo que eu queria falar lá para o final desse conteúdo. O que acontece? Esse pronome, ele pode aparecer antes do verbo, como a gente vem fazendo, ou depois do verbo. Ele vai depois do verbo em algumas situações. Uma delas é quando o verbo está no imperativo afirmativo. Assunto que a gente estudou recentemente, imperativo, né? Diga-me. Meio pronome vai depois, né? Diga-me. Então, aqui na letra E, diz assim, ó, deixa, tradução, deixa, é imperativo afirmativo. É uma ordem, um pedido. Déjame, me para mim. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Eu preciso trocar a palavra bolígrafo. Significa caneta. Em espanhol, essa palavra é uma palavra masculina. Então, déjame tu bolígrafo um momento, por favor. O bolígrafo eu vou substituir por lo. E esse pronome vai vir para cá, ó, para depois do verbo. Vai ficar, ó, déjamelo um momento, déjamelo um momento, por favor. Só que isso a gente vai ver mais adiante. E repito para vocês, do jeito que vocês estão vendo eu usar pronome aqui, é o uso da língua no dia a dia. Isso bem aqui que você acabou de ver, ó, déjamelo um momento, as pessoas falam assim em espanhol. Elas usam pronome de objeto direto, indireto, comumente, no dia a dia, faz parte, tá? Então, isso aqui, déjamelo, você diz, nossa, o que é isso aí? Digo, é a forma como as pessoas usam a língua no cotidiano delas. Mas, especificamente, isso vai ficar mais para frente. Enviou uma carta a seus familiares, uma carta é feminino singular, eu vou substituir por lá, né? Vai ficar, portanto, lá enviou a seus familiares, né? Lá enviou a seus familiares. Quero que me traigas las flores. Las flores, eu vou trocar por las, vou trazer para antes do verbo. Vai ficar quero que las traigas. Quero que as flores, né? Las traigas. Ok. Vou para frente. Pronto, aqueles exercíciozinhos, né? Estilo quiz, modelo quiz. Bora lá. Marque a alternativa que responde corretamente o diálogo, né? Fíjate en el uso de los pronombres complementos. É aqueles exercícios modelo quiz, tá? A gente fez até uma préviazinha no começo desse material. Compraste las entradas para el partido? Aí quem vai responder vai substituir las entradas por complemento direto. Compraste las entradas? Sí, las compré. Eu estou fazendo bastante exercício que é para a gente pegar o assunto. Teve aquela primeira parte, se porventura não acertou, teve o segundo exercício, que eu não sei aí, não estou aí com vocês para ver, né? E aí, teve dúvida, deu certo, acertou e tal. Então eu digo, não, o que eu posso fazer é levar exercício e a gente ir treinando o conteúdo, tá? Se las comprei, por que não serve a letra A? Porque é masculino e entradas é feminino. Aqui está no singular, aqui é masculino. E esse pronome aqui da letra E não serve para isso.
Se se compré, não serve para o que a gente está querendo aqui. Vamos tentar a questão 5, vocês? Aqui eu marco menos tempo, porque ela é curtinha, né? Opa, veio resposta ali de flores. Ótimo, pessoal, de flores. Aqui eu marco 1 minuto. Jorge, 1 minuto. E a quinta questão, meu povo. Viste a Juan. O verbo é o verbo ver, né? Aí quem vai responder essa pergunta é um diálogo, né? Você tá vendo que é uma pergunta e alguém responde? Não vai repetir Juan. Vai usar um pronome. Juan é masculino singular. Qual é o pronome masculino singular que a gente tem aí como opção? Ele aparece na letra A. Si, lo vi. Sim, lo vi. Né? O lo se refere aí no caso a Juan, letra A. Questão 6. Marco para vocês 1 minuto também. 1 minuto, Jorge. Vamos lá. Ah, ¿llevaste los niños al club? Aliás, llevas los niños al club? Na verdade, deixa eu arrumar bem aqui. O verbo, tá? Llevaste. Fica mais bacana. Llevaste los niños al club? No los... Letra B. Los llevé, faltou um acento, a la playa. Né? No los llevé a la playa. Los aqui, eu me refiro a los niños, tá? Não pode ser a letra A, lo, porque é singular. Las é feminino plural. Ele aqui é artigo, não serve para isso. Ele com acento aqui é pronome, também não serve para isso. Letra D e letra E, nada a ver com o que a gente está estudando.
Letra D tem ali um artigo, letra E, né, tem ali um pronome. E a gente continua. Questão 7. Ah, pronto. Aqui a gente já muda o carteado. A gente encerra a parte de... Espera aí, deixa eu só ver. Tá, entendi aqui. Desculpa. Vamos lá. A gente encerra aqui a parte de gramática e vai começar a interpretação de texto, tá? Encerra a parte gramatical e vai começar a parte de interpretação de texto. Só que antes de começar essa parte de interpretação de texto, a gente vai conhecer um trabalho que o pessoal de... Deixa eu só pegar bem aqui, Jorge, vou só pegar aqui os nomes. É o vídeo, tá, Jorge? Vou mostrar um vídeo para vocês. Um trabalho dos alunos da unidade escolar Manuel Ricardo, lá de Cajueiro da Praia, né? Os alunos da unidade escolar Manuel Ricardo, de Cajueiro da Praia, eles fizeram um trabalho, né, com a professora deles, e espera aí. A professora Elaine, tá? Professora Elaine, lá de Cajueiro da Praia. Os alunos são o Leonardo, a Érica, a Marisa, a Viviane e a Emily, né? Os alunos de Cajueiro da Praia fizeram uns vídeos, estava aqui procurando o nome da escola, o nome da professora, a professora Elaine. Por isso que eu estava na posição aqui, mas enfim, né? Eles fizeram um vídeo, prepararam um vídeo falando sobre o México, né? Na verdade, a turma se dividiu e cada um falou sobre um país, entre eles o México. E a gente vai ver hoje esse vídeo, conhecer esse vídeo, né? Eu aqui, quando a gente estava falando outro dia sobre festas populares, né? Estava falando sobre festas populares. Falei para vocês sobre o Dia dos Mortos no México, né? O Dia dos Mortos vai ser celebrado agora em novembro. É no mesmo dia que se celebra o Dia dos Finados, né? Da data cristã, católica, aqui para a gente no Brasil. Lá eles celebram o Dia dos Mortos, como vocês viram aqui. E até sugeri, ó, se vocês fizerem, não sei, o que dava para fazer com o pessoal do inglês, o Halloween, né, dia 30 de outubro, final de outubro, e Dia dos Mortos, né, em novembro, então dá para fazer as duas coisas, né, junto com o pessoal do inglês, não sei, na escola de vocês, uns falam sobre o Dia dos Mortos, outros falam sobre o Halloween, e aí mostra a diferença. É uma ideia, uma culminância para alguma disciplina eletiva. Tem uma disciplina eletiva de espanhol, não sei como é que tá. Cada escola tem uma programação, enfim, particular. O que eu quero dizer é que os meninos de Cajueiro da Praia, a professora lá mandou o vídeo pra gente, ó, os meninos fizeram esse trabalho e tal, e a gente viu aqui no canal e achou bem bacana, bem interessante, e a gente fica super feliz quando vocês fazem as coisas e dão um retorno pra gente, e manda pra gente aqui. Então, sei lá, fez aí uma festa de Dia dos Mortos, manda pra gente as fotos, fez um Halloween com o Dia dos Mortos, tudo junto, manda pra gente. Tem que tomar cuidado
quando for mandar alguma coisa pra gente aqui, né, um trabalho que vocês tenham feito, de não mostrar marca, produto, por causa do YouTube. Essa aula também, ela é transmitida pelo YouTube, né? Então, tem uma questão de direitos, né? Autorais, propriedade. Então, se vocês forem usar, é melhor que vocês, se for música, que toque o violão e cante a música, do que usar o videoclipe da música de alguém, entende? Porque aí se pegar esse videoclipe, fizer um vídeo, mostrar aqui, aí cai a live, derruba a live, é um problema. Mas nesse formato, como os meninos fizeram aqui, que vocês vão ver, né? A gente consegue transmitir tranquilo, de boa, né? Então tem que tomar certos cuidados com relação a isso. Tem na internet um banco de imagens que você pode usar livremente. Vocês conseguem pesquisar. Aí esses se usa sem grandes problemas, né? Mas coisas que tenham direitos autorais, marcas, propriedade, propaganda de alguma coisa e tal, a gente não pode mostrar aqui. Não é permitido, tá? Bom, mas eu queria que vocês vissem um vídeo que os meninos fizeram. Parabéns para os meninos. A gente vai assistir e na volta a gente continua aqui com a nossa gramática. É também uma forma para a gente aliviar também o assunto gramatical, tá? Então o Jorge vai mostrar o vídeo para vocês e depois a gente volta para continuar com a interpretação de texto. Vamos lá, Jorge? Oi, gente, meu nome é Léo. A gente está aqui para apresentar o nosso trabalho de espanhol. A gente ficou com o México e separou alguns tópicos para vocês. Oi, gente, eu sou a Erika. Eu vou falar um pouco sobre a cultura mexicana. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a cultura mexicana. A cultura mexicana é marcada pela influência de alguns povos pré-colombianos e também de espanhóis. A cultura mexicana, de origem milenar, muito rica e diversa, sofreu a influência de vários povos. Entre eles destacam-se alguns povos pré-colombianos, como os astecas e maias, que viveram em território mexicano por milênios e construíram sociedades complexas e de enorme riqueza cultural. E os espanhóis, que colonizaram o país e impuseram suas tradições para os povos que sobreviveram ao etnocídio realizado por eles. Além disso, atualmente a cultura mexicana tem sofrido também uma crescente influência da cultura norte-americana, que em virtude da globalização tem se expandido pelo mundo por meio de filmes, músicas e das crescentes redes de fast food. O México é o país latino-americano que mais recebe turistas do mundo todo. Milhões de pessoas visitam-no para conhecer os vários pontos turísticos, que incluem vestígios das civilizações pré-cambrianas, como a pirâmide de Kukulcán e o sítio de Tulum, elementos da colonização espanhola, como o Museu de Belas Artes do México e o Templo de Santo Domingo, além das belas praias como as de Cancún e Acapulco. Uma importante tradição mexicana são as festas religiosas, como o Dia da Virgem Guadalupe, em 12 de dezembro, data em que milhares de pessoas aproveitam para adorar a imagem da santa na Basílica de Guadalupe, no norte da cidade do México. Outra importante festa típica do país é o Dia dos Mortos, que corresponde às festas católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e de Todos os Santos, e é comemorado no dia 2 de novembro. Uma característica desse dia, na cultura mexicana, é que as pessoas que partiram são lembradas com muitas saudades e alegria, diferentemente de outras regiões, em que esse dia é marcado pelo sofrimento de não ter mais o ente querido. Oi, prazer, meu nome é Marita, eu fiquei com algumas religiões do México. Religião no México. De acordo com a Constituição de 1917, o México não possuiu uma religião oficial.
Mesmo assim, o cristianismo é professado por uma grande maioria da população do país. 92 segundos do censo de 2010. Agora eu vou falar as principais regiões do México. Catolicismo romano, religião católica. Agora eu vou citar algumas regiões antigas do México, que é região Maia, região Almérica, região Mesoamérica. Prazer, eu sou a Vivi e eu vou falar um pouco sobre a culinária mexicana. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a culinária mexicana. A culinária mexicana ou pré-colombiana possui muitos anos de história, tendo suas bases há cerca de 8.000 anos atrás e possui uma significativa influência das colônias espanholas e das transformações culturais e gastronômicas do século XIX e XX. A culinária mexicana é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 2010, por conter em seu processo práticas e técnicas milenares, se destacando entre elas a mixtalização do milho. Esse é um processo que facilita a moagem, melhora o sabor, o aroma e seu valor nutritivo, sendo o milho um dos principais ingredientes dos pratos mexicanos. Agora eu vou falar sobre os fortes temperos na culinária mexicana. A culinária mexicana tem como ingredientes principais, além do milho, o feijão, as pimentas de cheiro e outros produtos de origem indígena, como o tomate, a abóbora, o abacate, o cacau e a baunilha. Ingredientes tão versáteis e saborosos que compõem uma deliciosa receita mexicana. Uma curiosidade nessa culinária é o uso da caveira, que representa o Dia dos Mortos, uma prática com o uso da gastronomia. Mas com base na culinária do país, nessas festividades, além das tortilhas de milho, no Dia dos Mortos o sucesso fica por conta das caveiras doces, que são muito coloridas e enfeitadas, e muitas das vezes contêm nomes de defuntos. Outro alimento da festa é o pan de muertos, um pão doce que é enfeitado com figuras de crânio e outros elementos morbícios e polvilhados de açúcar. Agora eu vou falar sobre as bebidas à mexicana, que já no quesito bebidas, o Alto e o Pulque são destaque no país, que inclusive são colocados nos altares dos mortos. Outra bebida que se destaca muito é a tequila tradicional, que é muito consumida em bares, além do mezcal, uma bebida polêmica e exótica, tomada com uma espécie de verme dentro do copo. As bebidas são feitas principalmente com milho, o álcool da cana, casca de árvore ou ervas. Dentre elas, algumas bebidas são utilizadas como estimulantes em rituais sagrados. A culinária, mais uma vez, está misturada à cultura e à religião do país. Olá, prazer, me chamo Kim e eu vou falar sobre a história do México, como foi fundado. Agora irei falar como foi fundada a história no México. O conquistador espanhol Hernán Cortés arrasou com a civilização asteca entre os anos de 1519 e 1521. A partir desse momento, o México passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha. Sua independência foi proclamado em 1810 e em 1824. Já era uma república. Vamos aqui de novo, galera. Eu vou finalizar com alguns conceitos básicos e alguns pontos turísticos para vocês que desejam um dia ir no México. México. O que você lembra quando escuta essa palavra México? Aposto que quase nada. Então lá vai algumas informações para você ficar ligado quanto o México é da hora. Para começar, o México, ou Estados Unidos do México, é o único país da América Latina que também faz parte da América do Norte, que se limita ao norte com os Estados Unidos, ao sul com países da América Central e a leste com o Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. Falando um pouco da localização do México, vamos para a população. O México apresenta uma taxa de crescimento populacional de 1,153%, com 20,36 nascidas para cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade é de 4,76 em cada 1.000 habitantes.
E a expectativa de vida é de 75,63 anos para homens e 72,84 para mulheres. Vindo junto com a população, a gente vê um idioma, que certamente o espanhol é a língua mais falada do México. Mas, fora o espanhol, a gente tem mais de 60 línguas indígenas em diversas regiões expandindo no México. Para finalizar, eu separei várias atrações turísticas para você que um dia deseja chegar no México, como por exemplo o Parque Aquático de Xcaret, que tem diversas atividades aquáticas e animais marinhos. Temos também o Arco do Cabo de São Lucas, que também é conhecido como o fim do mundo. E por último, o Palácio de Belas Artes, que também conta com várias atrações de dança, teatro e orquestras. E esse foi nosso trabalho. Oi, gente, tudo bom? Então, a gente vai apresentar o nosso trabalho de espanhol. A gente ficou com o México. Oi, gente, tudo bom? Lá. Erros de gravações. Tem que ficar assim, ó. 3. Oi, gente, tudo bom? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ok? Bom, bacana, né? Bacana, interessante, divertido, criativo, né? Então, repito, a gente fica muito contente quando vocês entram em contato, dão um retorno, mandam para cá pra gente alguma coisa que vocês tenham feito, produzido na escola de vocês, né? É só mandar, né? Entra em contato ou comigo, com o professor, o pessoal aqui da coordenação do canal, e dizer, ó, os alunos prepararam isso, fizeram isso. Aqui foi vídeo, né? O pessoal de Cajueiro da Praia, acho que foram 4 vídeos. 2 eu sei que a gente tem a possibilidade de mostrar. Esse primeiro foi do México. Na próxima semana tem mais um que eu vou mostrar para vocês. E aí os outros 2, a gente está vendo aí a questão de, acho que uma música, mas eu acho que vai dar para a gente conhecer ou ver, né, o trabalho, os 4 vídeos aí que os meninos fizeram, tá? Parabéns aí mais uma vez, pessoal, os meninos de Cajueiro da Praia, pelo belíssimo trabalho. E eu comecei a conhecer do México porque tá próximo, é agora em novembro, né? O Dia de los Muertos. E também para incentivar que vocês, de repente, aí com o professor, entre vocês, não sei, pode valer nota. Se fossem meus alunos, eu tinha dado 10 para esse vídeo aí, porque tá sensacional, né? O pessoal tava elogiando aqui o trabalho, o pessoal aqui da produção, o diretor de imagem, etc e tal, né? Se não quiser fazer um vídeo assim e tal, com todo detalhe, filmem alguma coisa pelo celular mesmo, manda, que aí a gente faz aqui uma edição, ou se for foto, manda as fotos, né? Não sei, né? Usem a criatividade de vocês, tá? Bom, agora vamos voltar para a nossa realidade, né? Para a vida real. A gente tem aqui... Cadê? Pronto. A questão 7, na sequência, que é uma questão de interpretação de texto, tá? A gente vai ler a questão, como eu costumo fazer, né? Apresentar a questão antes do texto, ler o texto, e aí ver o que a gente consegue fazer nesses últimos minutos aí de aula. Não temos ainda muito tempo, mas é aquela coisa. O que a gente não consegue fazer nessa aula vai para a próxima. Na próxima aula a gente trabalha. Mas vamos lá. Questão 7, que na verdade é a questão 1 aí para esse texto que a gente vai ler, que diz assim:
Indique a opção mais adequada como título do texto acima. O texto não está acima, o texto vem depois, porque vocês sabem que acompanham as aulas comigo aqui pelo canal Educação, sabem que a gente lê o texto, aliás, a gente lê a questão antes de ir para o texto, né? Tenho aqui o hábito de ler a questão antes de ir para o texto, para que a gente saiba qual vai ser o assunto que a gente vai tratar, para que a gente saiba o que é que a gente vai precisar durante a leitura. Aqui, por exemplo, é uma questão, né? Essa questão 7, que na verdade é a questão 1 do texto, ela pede que a gente escolha um título, né? Na letra A diz assim, que é reciclaje? O que é reciclagem? Processos de reciclaje, processos de reciclagem. Las ventajas econômicas del reciclaje, as vantagens econômicas da reciclagem. La recolección de materiales reciclables, né? A coleta de materiais recicláveis. E hacia uma definição global de reciclaje, rumo a uma definição global do que é reciclagem, de reciclagem. Esse modelo de questão, onde a gente tem que escolher um título para o texto, a gente tem que pensar em algo fundamental. O que é esse algo fundamental? De que o título que eu vou escolher, ele deve antecipar o assunto do texto, o assunto principal do texto. Então, o título deve antecipar o assunto principal do texto. É essa a estratégia para esse modelo de questão que pede que a gente escolha um título para o texto, tá? Sim, eu vou passar o texto. Vamos lá. Vamos ler juntos, tá? Vou fazer aqui a leitura em espanhol. Ó, o texto é esse aqui. Aí ele continua aqui, tá? Eu tô fazendo isso que é para quem tá fazendo print ter o texto. Tá. Vou fazer a leitura em espanhol. E aí, caso eu não consiga resolver hoje com vocês, fica como uma espécie de tarefa. Na próxima semana eu começo com ele. Se piensa que a popularidade del término reciclar ajuda al acuerdo global de una verdadera definición. Sin embargo, en nuestros tiempos encontramos que no existe una verdadera definición de lo que este término implica. Para el público en general, reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volver a usar. Sin embargo, la recolección es solo el principio del proceso de reciclaje. Una definición bastante aceptada nos indica que reciclar es cualquier proceso en que materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales. Es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna. El reciclaje tiene beneficios obvios, pero también existen algunos obstáculos que hay que superar, tales como la deseducación de la sociedad. A ese respecto, esta, además, tiende a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de adquirir, consumir, desechar
es muy difícil de romper. Reciclar requiere un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo hacia afuera. Parece extraño que las ventajas económicas y laborales relacionadas con el reciclado de materiales no se las divulguen suficientemente, lo que da la sensación de una falta de interés por parte de las autoridades. O texto ele encerra aqui. Esse texto, na verdade, ele tem... Ele tem uma questão, duas, três, né? Pronto, são 3 questões sobre esse mesmo texto. E aí você está vendo que a gente não vai ter tempo para traduzir, não consegui traduzir o texto para vocês, tá? A questão 7, na verdade, é a questão 1 para esse texto, tá legal? Aí aqui, na verdade, deveria ser questão 2. Enfim, na próxima semana a gente organiza e responde. Agora, se vocês quiserem levar para trazer na próxima semana, tá aqui o que seria a questão 2. O que seria a 3, tá? Número 2 aqui, na verdade, né? Aqui. E aqui já é outra história, aqui, né? Então, vamos ficar até aqui a questão 3. Então, até a questão 3, esse slide de número 26, a gente parou nele aqui, tá? Marlene. Mas a questão 1 para esse texto é essa, onde ele pede um título, que eu acho até que mais ou menos dá para arriscar um título aqui já, né? Mas a gente vai na próxima semana ler mais uma vez, traduzir o texto e discutir esse modelo de questão. Como vocês como fizeram print, vão ter o texto para ler, então fica essa dica. Quando forem responder essa questão, lembre disso. O título que eu escolhi aqui tem que antecipar o que eu vou encontrar ali no texto, o que eu vou ler no texto, tá? O título antecipa ali o assunto principal do texto, tá bom? A gente vai chegando ao final dessa aula, né? Nessa terça-feira, véspera de feriado, portanto, falei várias vezes hoje, né? Amanhã não tem transmissão, não tem aula, porque é o feriado do dia 12 de outubro, né? A gente trabalhou hoje vocabulário, os dias da semana, não foi? Nós trabalhamos pronomes de objeto direto. Fizemos aqui várias questões sobre. Na próxima semana a gente tem interpretação de texto e os pronomes de objeto indireto, tá? Valeu. Obrigado aí pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima semana. Muitíssimas graças. Nos vemos.